Buscando a equipe ideal para a sequência da temporada, o Guarani acertou os primeiros reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Pegorari, Lucas Araújo e Tony Anderson se juntam a Matheus Bueno, João Vitor e Lucas Silva e treinam no Brinco de Ouro. O goleiro ex-Juventude está de volta ao Brinco de Ouro para suprir a ausência de Kozlinski, que foi transferido ao Fortaleza depois do Campeonato Paulista. Após uma primeira passagem pelo Bugre entre 2014 e 2016, Pegorari chega agora para brigar pela titularidade com Tony, que foi contratado no início da temporada. Já o volante Lucas Araújo vem do Bahia, rescindiu o contrato com o tricolor baiano e passa por exames médicos em Campinas. Também no meio-campo, o meia do Red Bull Bragantino, Tony Anderson, é outro que passa por exames e chega por empréstimo até o fim da temporada. Além das contratações, o Guarani deseja contar com jogadores da equipe sub-20 na sequência desse ano. A gente tenta passar a experiência que a gente já viveu, né? Eu com 28 anos, podendo ver os meninos subir aí, é um orgulho, fico muito feliz, né? Porque o Guarani foi um celeiro de grandes craques que teve aqui, né? Alguns atletas da atual equipe já tiveram oportunidades de estrear pelo profissional no fim do ano passado e nesse Campeonato Paulista. Além da minutagem, atletas mais rodados e experientes como Bruno Mendes ajudam na transição dos mais jovens para o futebol profissional. Fico muito orgulhoso, tento ajudar os meninos no treinamento, em posicionamento, tento dar um toque neles para poder melhorar, né? Porque quem tem a ganhar é o Guarani e são eles, né? Para poder se despontar aqui, se profissionalizar bem aqui, entendeu? Para poder ter voos maiores, né? Isso que eu procuro ajudar e passar o melhor para eles, porque eu pude já viver isso aqui e como minha terceira passagem, né? Fico feliz por poder sempre estar vindo aqui e sempre poder acompanhar novos atletas podendo subir da categoria de base, e isso é muito gratificante, né? E aí, CH, esses nomes que estão aparecendo são 6 contratações até agora. O que você acha? Qual é o conceito das contratações para a Série B? São interessantes, regulares. Eu dou regular porque tudo isso precisa acontecer, precisa se conversar, precisa encaixar, né? Às vezes você traz jogador que é indiscutível, todo mundo bate palma, quando coloca no contexto, não funciona. Então, são nomes que eu respeito, por exemplo. Né? Você contrataria? Alguns sim, outros não, mas depende de uma série de circunstâncias. Né? Você falar sobre algum atleta, você precisa ter todos os componentes de informação, dinheiro, posição, característica que o clube está buscando. Então, falar daqui é muito fácil. Fico aqui, esse presta, aquele não presta, esse serve, esse não serve. Não, o histórico recente de contratações do Guarani tem me agradado. Eles erram? Erram. Cometem equívocos? Sim. Por exemplo, eu já falei aqui, nada contra. Acho que tem capacidade, é estudioso, é um cara que eu tenho o maior respeito, da nova geração, mas eu escolheria um outro treinador. Mas isso quer dizer o quê? Não quer dizer nada. É só uma opinião. Agora, sobre contratações, Batista, para ser assim bem tranquilo, para não criar falsa expectativa, regular é o conceito. Vamos lá, Tigrão, repetindo, Pegorari é o goleiro, Lucas Araújo, volante, estava no Bahia, mas formado na base do Grêmio. Matheus Bueno, volante, estava em Portugal, lá no Gil Vicente. João Vitor, atacante, disputou o Campeonato Paulista pela Portuguesa e foi campeão da Série C pelo Ituano. Lucas Silva, atacante, estava no Avaí. Tony Anderson, pertence ao Red Bull Bragantino e disputou o Campeonato Paulista pela Ferroviária. Qual é o conceito aí? O conceito, eu vou falar pelo lote todo, porque a gente não tem tempo aqui de ficar fazendo uma avaliação individual, mesmo porque ela seria muito teórica. Nós temos que falar da performance anterior. Toda vez que chega uma contratação, eu vi esse cara jogar no Avaí, esse outro aqui eu vi jogar no Ituano, esse eu vi jogar no Bahia, né? Esse eu acompanhei o Gil Vicente, que é um time pequeno lá de Portugal. Não dá, né? Então o Pegorari, João Vitor, que estavam mais próximos da gente aqui, o Matheus Anderson. Puxa,
né? Jogador que tem qualidade, é do Bragantino, mas disputou pela Ferroviária, caiu, mas e daí que caiu? Tony Anderson. Tony Anderson. Ele participou do gol, né? Inclusive na vitória da Ferroviária 1-0, o gol do João Veras, meteu uma bola muito bonita. Então, o Batista é assim, ó, eu acho que, teoricamente, pelo conhecimento que a gente tem da vida pregressa dos jogadores dentro do futebol, o pacote, analisando como um todo, sem descer as individualidades, é de regular para bom. Agora, isso vai dar certo? Não vai dar certo? Futebol tem muito negócio chamado liga, né? Encaixa. Lembra em 2009? Guarani contratou 500 jogadores. Nunca tinham jogado juntos. O Vadão botou para jogar e o time se manteve na Série B. Se manteve no G4 da primeira até a 38ª rodada. Guarani subiu. Nós falamos, nossa, mas é muito jogador, até entrosar. Então não é sempre que acontece isso que aconteceu em 2009. Mas pode acontecer. E agora não é uma quantidade tão grande. Guarani deve fazer mais 2 ou 3, no máximo 4 contratações, além daquelas que já foram anunciadas. A gente vai ter que esperar, né? Essa liga, quem sabe dar uma liga parecida com aquela de 2009, também com jogadores, alguns muito questionáveis, e que fizeram um grande campeonato pelo Guarani. É isso que a gente vai esperar que aconteça, né? Que dê a liga, que o treinador tenha inteligência suficiente para montar um esquema que possa bem aproveitar da melhor maneira possível e no maior percentual possível o potencial individual de cada jogador em prol do conjunto. Ou seja, colocar o cara para jogar onde ele rende mais, entender bem qual é a principal virtude, corrigir possíveis deficiências. É assim que funciona. Então antes dá para dizer aqui, a gente está aqui, é pago para isso. Ó, razoável, regular para bom o pacote até agora. Na prática, tem que esperar aí as famosíssimas e consagradoras 5 a 6 rodadas da Série B. Olha, sobre o Regis, ontem estava ouvindo uma entrevista do Odair Hermann. Ele é técnico do Santos, estava dando uma entrevista ao Esporte em Debate Nacional da Rádio Bandeirantes. E aí o Alexandre Pretzel perguntou sobre o Jamerson. E ele respondeu, inclusive falando assim, dando a opinião dele sobre o jogador, né, que gosta muito do jogador, viu jogar, aprovou, e que estava sabendo da negociação e que o Santos estava fazendo o máximo possível dentro da limitação financeira do Santos para contratar o jogador. Então é incrível, porque são 3 equipes interessadas no lateral esquerdo. O Santos é teria aumentado a proposta para 8 milhões e colocando jogadores no negócio. O Coritiba, e essa é a proposta que mais agrada o Guarani, porque o Guarani exige na negociação o Regis, quer o Regis. E o Regis é que não estaria disposto a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Se ele não vier, aí a negociação já não fica interessante com a equipe do Cruzeiro, porque o Guarani não quer mais o Fabrício Daniel, desistiu do Fabrício Daniel. Não, Coritiba, né? Do Coritiba. Coritiba, que você falou Cruzeiro. Não, é Coritiba. Estou falando do Coritiba. Então o Coritiba colocou o Fabrício Daniel, o Guarani não quer. Tem lá os motivos dele, né? O Guarani para não querer o Fabrício Daniel. O Bernardo, que é um volante de 21 anos, o Guarani aprova, tá tudo certo, tudo ok, mas quer o Regis. E o outro clube é o São Paulo, que fez uma proposta aí parcelada, quer colocar jogador sub-20 e tal, e aí não interessou o Guarani. Mas o negócio não foi feito, não está definido. E a CBF anunciou ontem que prorrogou o prazo de inscrição para a primeira janela até dia 20 de abril, era dia 4. Para todos? Para todos. Boa notícia. Até porque os times terão feito pelo menos 1 a 2 partidas, né? Já vai dar para ver que tamanho que está o índice de caneleiro no elenco. Aí, 2 rodadas, tomou 2 cacetes, dá tempo de sair correndo atrás e inscrever alguém até dia 20. Agora, a situação do Jamerson, eu queria dar um alôzinho aqui para a diretoria do Guarani, para o presidente Marconato, que está assumindo aí no sábado, né? Hoje é 31, amanhã é dia 1º, oficialmente.
Há troca de comando, já estão trabalhando em conjunto, já existe uma transição com o Ricardo Moisés, está tudo certo. Mas a dica é a seguinte, o Batista. Lembra do Richard Rios? Não, porque o Inter quer, porque o Palmeiras quer, porque o Vasco quer, porque o futebol do exterior quer, porque não sei mais. Quando tem muito interessado assim, é difícil o jogador continuar. E com o Jamerson, a trajetória deve ser a mesma. Para onde ele vai, nós não sabemos, eu ainda acredito que é Curitiba o destino dele, mas não está nada certo. Porém, deve sair. E se sair o Jamerson, essa é a sugestão aqui do Tigrão, custo de consultoria 0. O Bidu não vai jogar no Corinthians, hein? Sentiu o peso lá. Sentiu a pressão, a torcida já não quer mais saber. Parece que o Fábio Santos, com 822 anos, tem a idade de Matusalém. Vai ser o titular e não tem conversa, não vai deixar o Bidu jogar. Olha que o Corinthians, espera aí, não vai aproveitar o menino mesmo, o Guarani? Caso saia o Jamerson. No Guarani ele joga muito. De repente aquela velha e boa composição salarial pode ser uma boa para o Guarani. Ô Batista, a impressão que eu tenho depois de ouvir todas as partes de informação é a seguinte. O negócio do Coritiba está mais distante pelo plano de carreira do atleta. O empresário do jogador quer São Paulo, principalmente, e Santos. Não quer é muito forte. Seria a terceira opção no Coritiba. Isso é informação que eu estou dando, não é achismo. E pela interpretação. O Guarani quer o Regis e quer fazer negócio com o Coritiba, que é o que eu faria, não é? Se eu fosse perguntado. Só que eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem em sã consciência, não me interprete mal, tá? É a situação de momento, é o momento. Faz negócio com o São Paulo e com o Santos hoje, precisando do dinheiro. Ah, vai dar garantia. Que tipo de garantia? Então o Guarani vai decidir. Eu tenho a impressão que é como o Batista falou. Tem gente já contando com a situação realmente resolvida. Não está resolvida. Não está resolvida. E parabéns ao Jamerson, os empresários estão cuidando do negócio e ele está treinando. Treinando forte como se fosse permanecer no Guarani. De repente não acontece. Jogador com consciência profissional. Gostei da postura do Jamerson. O Guarani tem jogo treino amanhã contra o Rio Branco. E ele estará em campo.